pessoal, beleza? Tudo bem? Tudo jóia com vocês? Voltamos aí para mais uma aula nossa aí do nosso CHC, o nosso curso de História completo para concursos vestibulares e também para militar, Enem, seja o que for, que caia o conteúdo de História. O e-mail, historiacom1@outlook.com, Facebook, Insta, onde eu posto exercícios e dicas todos os dias. E o celular para mensagem, 3291650267. Como você pode olhar aqui do lado, é uma aula sobre resolução de exercício da prova da ESA. Depois eu vou estar falando para vocês aqui embaixo os benefícios do CHC para você que não conhece, ok? Vamos lá. A questão é de 2015 e fala sobre a Constituição de 1824. Professor, eu já vi uma aula sobre Constituição de 1824 aqui nessa playlist de resolução, dicas e resolução de provas anteriores da ESA. Mas, você que não sabe, essa é um outro tipo de questão. Por quê? Ele fala o seguinte: a primeira Constituição do Brasil de 1824 estabelecia uma organização do sistema político em 4 poderes. Além do executivo, legislativo e judiciário, havia um outro poder. Que poder era esse? Absoluto, hierárquico, moderador, régio ou patriarcal? Pessoal, o que nós temos que entender aqui primeiramente? É uma questão diferente da última. Sim, ele fala sobre a organização política, a divisão dos poderes no primeiro reinado, né, no período imperial, na primeira Constituição do Brasil de 1824. Nós temos que saber que a resposta é a letra C. Beleza? Por quê? Calma. Vamos entender primeiramente o que foi a Constituição de 1824. A Constituição, pessoal, foi para formalizar a independência a independência política do Brasil pela separação com Portugal. Então era meramente uma formalização. Sem uma Constituição, vamos dizer assim, que o Brasil ainda estava ligado politicamente com Portugal. Aqui é uma separação, uma formalização dessa independência política em relação a Portugal. Então tem que se fazer uma Constituição. E o que nós temos que observar aqui primeiramente? Foi feita uma Assembleia Constituinte. Essa Assembleia Constituinte tinha o dever, o caráter de promulgar uma nova Constituição. Beleza? Vamos lá. Vamos entender o corpo constitucional de quem fazia parte dessa Assembleia Constituinte. Ou seja, quem que eram os constituintes que estavam nessa Assembleia? Eram liberais, maioria liberais moderados, aonde defendiam a monarquia constitucional e limites ao imperador. O problema, gente, que gerou em torno dessa Constituição foi o quê? Os limites do imperador. Por quê? Os constituintes viam que o imperador não tinha que ter o veto absoluto na legalidade de qualquer lei. Ou seja, o imperador, gente, ele não teria que ter o veto para que com isso, qualquer lei que fosse passada, ele pudesse vetar, o veto absoluto. E também a ideia de que, gente? De dissolver a Câmara dos Deputados. Então ele estava em pauta dessas discussões. Pessoal, nada mais, nada menos, esses ideais são no intuito de quê? Limitar o poder do imperador. Tranquilo? Mas e os radicais? Pessoal, os radicais não chegaram muito nessa Assembleia. Por quê? Pessoas como Cipriano Barata não participaram da Assembleia Constituinte. Um radical eleito pela Bahia. Pessoas que foram fundamentais pela independência do Brasil, como José Clemente,
Gonçalves Ledos foram presos ou então exilados. Ou seja, a maioria da Assembleia Constituinte eram pessoas liberais moderadas. Beleza? E esse pessoal da Assembleia vai entrar em divergência entre o imperador e constituintes. Ou seja, o pessoal queria uma limitação do poder de Dom Pedro I, né? Mas só que Dom Pedro I não aceitou. Ele não gostou de como a Constituição estava indo e o que ele faz? Ele fecha a Constituição, a Assembleia Constituinte de 1823, chama um pessoal chegado dele e outorga uma Constituição em 1824. Qual que é a diferença de outorgar e promulgar? Então, você já sabe, tem duas constituições que podem ser feitas. Uma de caráter outorgado e outra de caráter promulgado. A de caráter promulgado, que seria a ideia da Assembleia Constituinte de 1823, era para ser uma Constituição promulgada e ela passa a ser outorgada. Promulgada, gente, quer dizer que o quê? Que essa Constituição ela foi discutida por uma Assembleia, ela foi debatida, né? Os pontos que estavam ali, o pessoal inteiro ali, que estava ali querendo fazer as mudanças, o que eles fizeram? Eles discutiram e viram qual eram os melhores pontos a serem postos dentro da Constituição. Ou seja, foi uma Constituição que foi discutida. Como a Constituição de 1988, tranquilo? E outras Constituições. Por quê? Nós vamos ter duas Constituições no Brasil, a de 1824 e a de 1937, que são as duas únicas que, no caráter de concurso de provas, são consideradas como outorgadas. Tem a Constituição lá da ditadura, mas isso é uma discussão de outra hora. Para as provas, ela era considerada como promulgada. As duas únicas outorgadas é essa, a primeira do Brasil, de 1824, e a de 1937, lá da ditadura de Getúlio Vargas, do Estado Novo. E outorgada é o quê? É o contrário de ser discutida, de ser debatida. Ela foi imposta pelo imperador. Ela veio de cima para baixo. O imperador falou, essa Constituição é desse jeito que vai ser, e pronto, e acabou. Então, a Constituição do Brasil, a primeira, ela nasce como imposta pelo imperador, ok? Vamos aí nas características principais, se vocês estão cansados de saber, até chegarmos à resposta da nossa questão. O voto. Vamos falar do voto, primeiramente. Era um voto censitário e descoberto. O que é isso? Censitário é por renda. O cara, para ser eleito ou votar, ele tinha que ter uma determinada renda. Tranquilo? Descoberto, como assim? Não era um voto secreto, como é hoje. Você vai lá, vota e ninguém precisa saber em quem você votou. Eleições indiretas, diferente de hoje, que são diretas, que nós, eleitores, elegemos o presidente, os deputados, os senadores. Hoje é diferente, hoje você não precisa ter uma renda para você ser eleitor, o voto é universal, para homens e mulheres. Você tem o quê? Ele é secreto, não precisa ninguém saber em quem você votou, e ele é direto. Você vota diretamente no eleitor. Aqui não. No primeiro momento ele é indireto. Ou seja, você tem os eleitores das paróquias. Esses eleitores das paróquias tinham que ter uma determinada renda. Eles elegiam, votava quem? Nos eleitores das províncias, que também tinham que ter uma determinada renda maior. E esses eleitores das províncias é que elegiam os deputados e senadores. Ou seja, passava primeiramente num corpo, aonde o pessoal votava num pessoal, e este pessoal que foi votar é que elegia os deputados e senadores. Tranquilo?
Em todas essas partes tinha que ter uma determinada renda, ok? A religião foi o catolicismo. As províncias, o território brasileiro foi dividido em províncias, onde os presidentes das províncias seriam nomeados por quem? Pelo imperador. Tranquilo? E os poderes? Os poderes, pessoal, foram divididos em 4. Legislativo, executivo e o moderador. E o judiciário também, né? São 4. O legislativo foi dividido em quê? Câmara dos Deputados e Senado. É o Congresso, aonde nós temos o Senado como pessoas que são votadas e isso é vitalício. Não tem período, é até quando o cara morrer. E um dos 3 senadores que eram eleitos era escolhido pelo imperador. Ou seja, uma centralização na mão do imperador, ok? Aqui, pessoal, nós observamos no voto o que? As camadas mais baixas da população estavam fora do processo eleitoral. Para você já ter uma ideia. Quem vota é quem tem dinheiro, beleza? Então aqui no Legislativo você já observa uma centralização de poder. Os deputados seriam eleitos por um determinado tempo. O Judiciário, formado pelo Supremo Tribunal de Justiça, aonde os magistrados seriam nomeados pelo imperador. Olha só outro mecanismo de centralização de poder. E o Executivo, que era do imperador, e também por um conselho de ministros nomeados também pelo imperador, tranquilo? Ou seja, o cara nomeava quase todo mundo. E também representado pelos presidentes das províncias, que é representado o executivo. Ok? Mas, se o presidente da província é do executivo, ele é nomeado pelo imperador. O executivo também é um imperador, mas também é um conselho de ministros nomeados pelo imperador. E o poder moderador? Aí que tá. Ele era exclusivo do imperador. O executivo, como você pode ver, tem ministros e presidentes. O moderador não, é exclusivo do imperador. São poderes que o imperador tem. É uma ideia trazida pelo francês Benjamin Constant, aonde Dom Pedro I lia muitos de seus livros, tranquilo? E o que? Essas ideias de Benjamin vinham a ideia de que defender o que? A separação, a moderação, moderar os atritos entre o executivo, que caberia principalmente aos ministros do imperador, e o próprio rei. Então o imperador teria esse poder de moderar o executivo. Mas são poderes exclusivos do imperador, que muitas vezes via-se de forma autoritária. Porque lá na frente nós vamos ver Confederação do Equador, movimentos que vão desgastar a imagem do imperador, aonde o imperador vai acabar perdendo cada vez mais prestígio e a levar até conflitos entre portugueses e brasileiros. Por quê? Grande parte das pessoas mais próximas de Dom Pedro I eram portugueses. Tranquilo? Beleza? Então, nós vamos ver até lá na frente na abdicação de Dom Pedro I por esse desgaste do seu governo. Esse autoritarismo, essa centralização de poder. Tranquilo? Como, por exemplo, ele vai perseguir Cipriano Barata e entre outros. Tranquilo, pessoal? Beleza? Vai afundar o Brasil mais e mais numa crise econômica. Lembrando que o Brasil já vem de uma crise econômica. Lá quando Dom João VI vai embora para Portugal, ele rapa grande parte do dinheiro dos cofres do Brasil. E quando leva a independência do Brasil, Dom Pedro I, ele também é obrigado a pagar uma quantia a Portugal. Sem deixar de conta, na Guerra da Cisplatina, e altos custos nessa guerra,
Beleza, pessoal? E entre outros motivos que vão levar o quê? O desgaste do poder, né, da imagem do Dom Pedro I. Tranquilo? Para entrarmos no novo período do Brasil, que é o período regencial. Pessoal, você que não conhece, se inscreva em nosso canal. Esse tal desse mouse aqui está com problema. O nosso canal East Sattler. Tranquilo, galera? O canal East Sattler. E vocês têm todos esses benefícios aqui para vocês, ok? Você que é da ESA tem um resumão ESA, como vocês podem observar aqui. Os dicas e exercícios de provas anteriores da ESA, que está aqui, que você está assistindo. Você também tem o pessoal da SPSEC, Colégio Naval. E principalmente, pessoal, vocês que são da ESA, essa playlist aqui, ó, História do Brasil, e essa Pulo do Gato, são fundamentais para vocês. Por quê? A playlist de História do Brasil, ela é super completa mesmo. Tranquilo? Acesse o nosso canal, vai lá em cima, clique em playlist, que você vai ter todas essas playlists, essas pastas com esses vídeos, porque nós temos mais de 400 aulas para vocês. E nós temos os concursos aí, os preparatórios PM Bahia, entre outros. Um abraço, galera, e valeu!